Então, soluções para o monitoramento. A Comprove vem trabalhado em termos de software e também em termos de hardware para oferecer soluções para monitoramento. Então, com comparação das mensagens em trânsito com os arquivos SL da subestação, verificação de mensagens não previstas ou ausência de mensagens, parâmetros divergente ou perda da integridade, como, por exemplo, um parâmetro divergente. Você tem no seu arquivo SL uma informação de uma mensagem GUSE que está num nível de revisão, controle de revisão número 11. Se na rede existe um número diferente da 11, significa que o IED foi ajustado ou alterado, alguma coisa, e está diferente do seu arquivo SL, e o sistema vai alertar quanto a isso. Então, nós temos também perda de pacote, pacotes duplicados, pacotes corrompidos, isso vai ser avisado caso aconteça. Você trabalhando com, por exemplo, o MMS, você tem algumas vantagens e alguma simplificação, mas alguns parâmetros que possam ser necessários para calcular o tempo, por exemplo, você acaba não conseguindo se o seu sistema de monitoramento não capturar os pacotes com uma certa sincronização do próprio sistema de monitoramento para achar esses tempos que ele possui. E também pacotes fora de ordem. Aqui a gente tem também condições de clock, então deve ser verificado a questão das mensagens de sincronismo, se elas estão lá, se a sincronização está correta, se está dentro da precisão adequada. Falhas de sincronização também podem ser detectadas, e funções estatísticas para calcular, por exemplo, tempo entre frames, tempo de processamento, o transfer time, que é o tempo de transferência da mensagem GUSE, jitter, latência, gravação de logs de evento, então cada vez que ocorra uma não adequação dessas condições pré-estabelecidas, um índice no log de evento será inserido com um momento sincronizado, inclusive esse momento, para que seja depois verificado no futuro. E gravação de oscilografias, que a gente colocou assim entre aspas, PCAP, que seriam arquivos que podem ser abertos em qualquer analisador de protocolo, o mais comumente usado, por exemplo, o Wireshark. Então você pode pegar essa informação da rede e abrir novamente para você enxergar o que estava acontecendo naquele momento. E trabalhar também com a parte MMS, do LGOS e o L-SampleVelo. Aqui a gente tem um exemplo do monitoramento, por exemplo, uma rede com IEDs e merge units, um barramento de processo, enviando aqui GUSE, recebendo SampleVelo, nossos IEDs, a merge unit aqui enviando SampleVelo, recebendo PTP, podendo receber também o GUSE, e um equipamento para realizar um monitoramento, recebendo PTP para análise de sincronismo, recebendo mensagens GUSE e recebendo também mensagens SampleVelo, aqui de uma forma a realizar comissionamento, então um equipamento portátil que pode ir a campo para comissionar a subestação ou fazer um teste de aceitação de fábrica, e também da forma de monitoramento permanente, mantendo ali 24/7 na subestação. Então, a gente tem o que a gente consegue verificar aqui, por exemplo, o SampleVelo, tempo de propagação e processamento. Então, esse tempo de propagação e processamento, a gente consegue medir, por exemplo, o tempo que a merge unit levou para aquisitar o sinal, fazer a conversão AD, travou o sample hold para fazer a conversão AD, mais o tempo que isso levou para ser transferido na rede até chegar no dispositivo que está subscrevendo a mensagem. O tempo entre frames, que é o que? O tempo, por exemplo, num Light Edition é 208,33 microsegundos, que são 4.800 amostras, dividido por um segundo para um ciclo de 60 Hz. Então, em cima disso, a gente tem 280 para o Light Edition. Se for, por exemplo, 61869, aquela preferivelmente usada, que tem 2 ASDUs em cada frame, dessa maneira a gente tem 408 microsegundos de cada frame. Então, isso é verificado se esse tempo está ok ou não. Qualquer tipo de perda e erro, verificação da flag de sincronismo que está levando dessa mensagem, nessa informação da merge unit, também é monitorado. Em termos de GUSE, a gente consegue verificar a ausência de mensagem GUSE, está configurado no arquivo SL aquela mensagem GUSE. Ela não está presente na rede. O maior tempo de envio da mensagem GUSE de retransmissão é de 60 segundos. Então, após 60 segundos, se foi verificado que aquela informação não está presente na rede, já aconteceu um erro, porque no máximo ela deve levar 60 segundos aí para ser retransmitida. Verificação desse tempo de retransmissão, então na configuração do IED, 2,5 segundos, 1 segundo, 5 segundos foi configurado, 1 segundo de tempo de repetição. Se passar esse tempo de repetição mais uma certa tolerância, pode ser alertado também e isso entra para o log de eventos.
ordenação de sequence number e state number. Então, o número do state number, cada vez que tem um evento, ele é incrementado, e o sequence number, naquele evento, ele é contado a partir do 0 e vai somando e sempre incrementando. E o cálculo também do transfer time. Além disso, aqui no PTP, a verificação da presença das mensagens de announce e os frames de sincronismo, verificação também de erros e jitter.